Olá, seja muito bem-vindo à Fonte São Paulo. Meu nome é Marcelo Berti, eu sou pastor dessa comunidade e nós estamos estudando juntos as Escrituras para entender como é que nós podemos viver nesse novo momento de vida que nós estamos enfrentando, esse momento de distanciamento social, de mudanças ao nosso redor. E o que nós temos visto até aqui é que o mundo está bem diferente daquilo que nós estávamos acostumados, não é verdade? Nós vimos o trânsito sendo parado, nós vimos o mercado parando, mas nós estamos sempre voltando para aquele princípio que nós encontramos nas Escrituras. Embora tudo possa ter parado ao nosso redor, a igreja não parou, nós continuamos aqui, nós continuamos com a nossa missão, nós continuamos servindo ao nosso Senhor e nós continuamos juntos. Mas é verdade que esse tempo mudou muita coisa. A dinâmica da nossa casa mudou, a dinâmica do nosso trabalho mudou, a dinâmica dos relacionamentos mudaram. Hoje nós vivemos dias em que netos têm faz bastante tempo que não veem seus avós, nós vemos familiares que há muito tempo não se encontram e nós mesmos, como igreja, estamos vivendo um momento de distanciamento. Como nós sentimos saudades de estarmos juntos, encontrando fisicamente uns aos outros, não é verdade? Mas o que nós aprendemos com as Escrituras é que, embora toda essa dinâmica e os relacionamentos tenham mudado, as verdades que orientam as nossas vidas não mudaram. Nós continuamos aqui para servir a Deus como comunidade. Nós continuamos aqui para andarmos juntos com o nosso Senhor. E nós, na nossa primeira mensagem, nós conversamos sobre o primeiro ambiente que nós estamos vivendo hoje e como é que nós podemos viver juntos como comunidade, considerando a nossa própria casa. Como é que a partir desse ambiente onde nós estamos, desse ambiente de casa, como é que nós podemos viver juntos? E nós oferecemos 3 sugestões na ocasião. Primeiro, nós precisamos colocar as nossas prioridades no seu devido lugar. Nós lembramos que precisamos colocar o nosso coração no devido lugar. E, por fim, a nossa comunidade no seu devido lugar. Se nós reconhecemos o reinado soberano de Deus, se o nosso coração descansar no seu cuidado e providência, então nós poderemos desfrutar dessa comunhão que, embora tenha um modelo e uma dinâmica diferente, eles continuam funcionando seguindo os mesmos princípios. Nós continuamos procurando viver juntos. Embora em casa nós valorizamos a nossa comunidade. Na segunda mensagem, nós respondemos uma pergunta um pouco mais específica: como é que nós podemos viver como comunidade em dias de distanciamento? Uma coisa é colocar a comunidade no seu devido lugar e reconhecer a importância que ela tem para nós. Outra coisa é viver essa comunidade. E nós apresentamos 3 princípios. Nós precisamos aprender a estar juntos, nós somos a igreja de Deus, nós somos chamados para estarmos juntos por Deus na cidade de São Paulo e particularmente na nossa igreja. Nós precisamos aprender a viver juntos, lembrando que nós somos uma comunidade, que nós vivemos nesse novo mandamento de Jesus, amando uns aos outros e lembrando sempre que nós fomos chamados para juntos alcançar o mundo. Daquilo que nós vimos das palavras de Jesus, nós percebemos que o novo mandamento que ele nos ensina, que nós temos que amar uns aos outros como ele nos ama, tem uma função de demonstrar o seu amor e a verdade do seu sacrifício para esse mundo. Uma comunidade, um grupo de pessoas que viva esse tipo de unidade, que viva esse tipo de amor, certamente vai ser um testemunho para a cidade onde ela está inserida, para demonstrar a grandiosidade, a multiforme sabedoria de Deus. Então hoje nós vamos fazer uma pergunta um pouco mais específica. Como é que nós podemos hoje alcançar a nossa cidade? Como é que nós podemos alcançar o mundo juntos? Porque, como você pode perceber, a cada vez em que nós ampliamos a nossa reflexão, saindo da nossa casa para a nossa comunidade, com a nossa cidade, nós encontramos um novo modelo de fazer as mesmas coisas. Nós encontramos modos diferentes de cumprir as mesmas verdades. E não vai ser nem um pouco diferente aqui. A resposta que nós temos para essa pergunta nos dias de hoje é a mesma resposta que nós daríamos em qualquer outro momento da história ou em qualquer outra situação. Nós vamos continuar
a cumprir a nossa missão de fazer discípulos. Como é que nós vamos alcançar a nossa cidade? Cumprindo a nossa missão de fazer discípulos. Lá em Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20, nós vemos o nosso Senhor nos ensinando, nos transmitindo a responsabilidade que temos de ir até todas as nações, a todos os lugares, todos os grupos de povo, todas as etnias, para fazer discípulos dele. Na Fonte São Paulo, nós chamamos isso de inspirar transformação pelo Evangelho. Nós chamamos de inspirar porque nós acreditamos que esse é um trabalho que somente Deus, por meio do seu Espírito, pode fazer. Mas Ele espera que nós sejamos proclamadores dessa verdade, que nós sejamos aqueles que vão realizar essa tarefa. Mas nós acreditamos piamente que essa transformação ela vai acontecer através do Evangelho. E é essa transformação que muito nos interessa. Conhecer a Cristo Jesus transformou as nossas vidas. Conhecer a comunidade de Cristo tem transformado as nossas vidas e nós temos experimentado transformações juntos como comunidade. A grande pergunta é: como é que nós vamos inspirar essa transformação na nossa cidade nos dias de hoje, considerando esse novo momento que nós estamos vivendo? E como de costume, eu vou sugerir 3 princípios. O primeiro princípio que eu gostaria de sugerir é que nós vamos inspirar uma transformação que é espiritual. Se você pode abrir comigo a sua Bíblia, abra em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Na minha tradução, nós lemos o seguinte: Ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A primeira coisa que eu gostaria de chamar sua atenção nesse texto é que nesse texto nós encontramos a razão da nossa gratidão. Observe, tudo provém de Deus, tudo provém de Deus. Tudo o que nós temos, tudo o que nós somos, tudo o que nós experimentamos nessa jornada de vida com Ele vem dele mesmo. Ele é a fonte de todas essas coisas. Ele é a fonte de todo o dom perfeito, de todas as dádivas que Ele tem para nos dar. E nós encontramos aqui a razão da nossa gratidão, mas nós encontramos aqui também a razão da nossa redenção. Observe. Ele diz, ele nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus. Em Cristo Jesus, o nosso relacionamento espiritual foi se reestabelecido com Deus. O pano de fundo, o pressuposto de Paulo aqui é que quando Deus cria a humanidade, essa humanidade é boa, mas em função do fato de que ela segue o seu mau caminho, de que ela segue seus próprios interesses e o seu próprio coração, ela abandona esse relacionamento e esse relacionamento precisa ser reestabelecido, ele precisa ser religado e nós aprendemos com Paulo, especialmente nesse texto, que Jesus Cristo, quando morre na cruz, em nosso lugar, ele paga o preço do nosso pecado e nós somos reconciliados com Deus. Esse evangelho que nos alcançou, ele nos uniu novamente com Deus. Por meio da morte e ressurreição de Cristo Jesus, eu e você temos um novo acesso, temos acesso ao Pai e somos reconciliados com Ele. Nós temos o nosso relacionamento com o próprio Deus reestabelecido. A nossa vida é completamente transformada. O Evangelho, uma vez recebido por nós, muda toda a nossa vida. E ele reestabelece o nosso relacionamento com Deus. E aqui nós vemos a razão da nossa redenção. Jesus Cristo morre no nosso lugar para que nós tenhamos vida com Deus, para que nós tenhamos relacionamento com Deus. Nós fomos chamados para viver com Deus. E esse relacionamento é o relacionamento prioritário na nossa vida. Mas ele não para aí. Nós não fomos chamados por Deus para estarmos com Deus apenas. Observe como Paulo termina esse versículo. Ele diz, ele nos deu o ministério da reconciliação. Opa! Além de termos sido reconciliados com Deus, nós recebemos esse serviço, esse novo modo de servir, esse novo modo de viver a vida. Nós temos um ministério agora.
Nós temos que promover essa reconciliação. É isso que nós chamamos de transformação espiritual. Nós acreditamos que esse evangelho que nos alcançou pode alcançar outras pessoas e pode transformar a vida de outras pessoas. Da mesma forma que nós hoje fomos reconciliados com Deus, nós podemos proclamar esse evangelho, essa nossa mensagem, para que outras pessoas possam ter o seu relacionamento reestabelecido com Deus e eles experimentarem a mais importante e a primeira de todas as transformações das suas vidas, uma transformação que tem um caráter espiritual. Nós fomos chamados por Deus para cumprir uma missão, inspirar transformação pelo Evangelho. E a primeira transformação que nós gostaríamos de ver acontecer no mundo ao nosso redor é essa transformação que somente Deus pode fazer através do Evangelho e reconciliar em Cristo Jesus consigo mesmo pessoas como eu e você. Em outras palavras, o Evangelho é a nossa mensagem. O Evangelho é a nossa missão e é por isso que nós vamos proclamar essa mensagem. Faz parte do nosso chamado, faz parte da nossa vida, faz parte da nossa igreja. Mas como nós poderíamos fazer isso nos dias de hoje? Como é que nós poderíamos apresentar esse Evangelho? Considere por um momento as grandes oportunidades que nós temos nesses dias de distanciamento. Nós podemos conversar com pessoas através da internet, nós podemos enviar mensagens, nós podemos usar as nossas mídias sociais. Eu tenho visto que alguns de vocês têm usado as mídias sociais especificamente para levar uma mensagem de conforto, levar uma mensagem de esperança, publicando versículos, publicando imagens com versículos, porque nós sabemos que hoje as pessoas estão vivendo um momento de incerteza, estão vivendo um momento de falta de segurança. E, eventualmente, é aquela imagem, é aquele versículo postado que vai servir como primeiro passo para uma conversa significativa. Imagine por um momento que nos próximos meses nós usássemos as nossas mídias sociais de maneira intencional a provocar conversas, diálogos, não somente para postar coisas, mas para convidar pessoas a interagir com a gente. Quem sabe escrever um versículo e perguntar como é que vocês têm se sentido e convidar pessoas a participar desse diálogo, porque através das nossas mídias sociais nós podemos criar um ambiente que não é nem um pouco hostil, é extremamente familiar e é um ambiente onde as pessoas já estão. Imagina se nós pudéssemos usar de modo intencional, de modo missional, de modo a levar o Evangelho às nossas redes sociais, às nossas mídias sociais. Nós temos uma grande oportunidade diante de nós. Nós vemos pessoas perto de nós que precisam de encorajamento, que precisam ouvir algo que possa confortar seus corações. E cá entre nós, não tem nada melhor para oferecer nesses dias do que a mensagem de um Deus que os ama, de um Cristo que morre no seu lugar, que paga pelo preço do pecado e convida essas pessoas para uma nova vida, para uma nova esperança, para uma nova e viva esperança em comunidade, junto com a gente. O Evangelho é a nossa mensagem e nós vamos proclamá-lo juntos. Que tal usar as nossas mídias sociais para isso? Seria, quem sabe, aí uma boa ideia para esse momento, não é verdade? Mas essa não é a única transformação que nós gostaríamos de ver. Na verdade, se você abrir sua Bíblia lá em Tito, capítulo 2, nos versículos 12 a 14, nós vamos observar uma nova transformação que nós gostaríamos de ver através da nossa igreja, sendo realizada por Deus através da nossa igreja. Nós veríamos aqui, nesse texto descrito, a transformação social. Nós, como igreja, nós, como comunidade, nós estamos inseridos em um ambiente que tem
provavelmente a mais gritante diferença social no nosso país. Nós vivemos em um ambiente onde as pessoas estão separadas e segregadas, mas o Evangelho promove restauração para todas essas coisas e nos convida a viver agora de um outro modo. Observe o que Paulo nos ensina aqui. Nos versículos 12 a 14 nós lemos que a graça de Deus, ela nos educa para que, renegadas as impiedades e paixões mundanas, nós vivamos no presente século de modo sensato, justo e piedoso. E ele diz ainda, aguardando a bendita esperança da manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual se deu a si mesmo por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Se você olhar para esse texto, você vai perceber que Paulo está dizendo que o fundamento da nossa ética, do nosso bom comportamento, da nossa boa prática, ela vem da graça de Deus. Essa graça de Deus que se mostra salvadora a todos os homens, ela nos ensina um novo modo de viver. E esse novo modo de viver é um modelo ético de vida, porque ele diz, nós devemos renegar as nossas impiedades. É uma ética de autonegação. Eu abandono os meus desejos pessoais, as minhas preferências. Eu renego os meus desejos, paixões mundanas. Mas qual é o objetivo? O objetivo é negar? É travar? Claro que não. O objetivo dessa graça que nos ensina é nos oferecer um modo de vida que seja sensato, justo e piedoso. A nossa ética, que é fundamentada na graça de Deus, ela se manifesta tanto na autonegação dos nossos desejos, como um convite para uma vida agora que é marcada por um novo modelo, que é marcada por novos valores. É uma ética fundamentada na graça de Deus. E nós encontramos ainda nesse texto o fundamento da nossa própria redenção. Nós vemos no versículo 14 que Jesus Cristo, ele se deu por nós, ele se deu de si mesmo por nós. Nós vemos aqui que a nossa redenção está totalmente alinhada com aquilo que Cristo fez por nós. O Evangelho, mais uma vez, é claramente apresentado aqui. E esse Evangelho deixa claro que Deus um dia, em Cristo Jesus, nos alcançou e ofereceu o fundamento da nossa redenção. Nós somos comprados por Cristo Jesus. Nós somos comprados para estar com Cristo Jesus, para estarmos com Deus por meio de Cristo Jesus. E nós vemos que a nossa ética é fundamentada na graça e nós vemos que a nossa própria redenção, ela é fundamentada na graça de Deus, que se mostra salvador a todos os homens. Mas nós vemos que, além da nossa ética estar fundamentada na graça, que além da nossa redenção estar fundamentada na graça, que é um presente de Deus para nós, nós percebemos que ela tem um propósito. O propósito da nossa redenção não é que nós sejamos salvos. Na verdade, nós encontramos aqui 3 diferentes propósitos. Olha só que bonito. No versículo 14, o qual a si mesmo se deu por nós, com o objetivo, a fim de, número 1, redimir-nos de toda iniquidade. Jesus Cristo morreu no nosso lugar para que todos os nossos pecados fossem pagos, para que nós fôssemos um povo perdoado. Cristo Jesus perdoou todas as nossas ofensas e Ele nos convida a viver como um povo perdoado. Mas Ele diz que esse povo, ele é um povo exclusivamente seu. É um povo separado para Deus. Essa ideia de viver de um modo santo é essa ideia de viver de um modo separado. E nós fomos separados das impurezas, das paixões mundanas. Nós fomos separados da iniquidade para vivermos com Deus. Esse é o Evangelho sendo apresentado novamente. Nós somos comprados por Deus em Cristo Jesus para estarmos com Ele. Essa é a transformação espiritual que o Evangelho promove. Mas observe que o texto não para aí. E ele diz que agora nós fomos chamados para sermos um povo zeloso de boas obras. Nós fomos chamados para ser um povo praticante de boas obras.
Nós não fomos simplesmente convidados para estarmos com Jesus. Nós somos chamados para estarmos com Jesus e para sermos enviados por Ele para o mundo realizar boas obras. Sim, o Evangelho é a nossa mensagem e nós vamos proclamá-lo juntos. Mas o Evangelho é também o nosso modelo de vida e nós precisamos aprender a viver esse Evangelho de um modo juntos. Quando Jesus Cristo fala sobre quem nós somos, ele diz que nós somos a luz desse mundo. E como luz desse mundo, nós somos convidados a manifestar a luz de Deus. Ele diz, você não pode esconder uma cidade em cima de um monte, do mesmo modo que você não esconde a luz da sua casa debaixo do sofá. Mas ele diz o seguinte, assim brilhe a luz de vocês, para que as pessoas, vendo as suas boas obras, elas glorifiquem o Pai que está nos céus. Jesus Cristo, quando descreve a nossa identidade, ele descreve a nossa missão, ele diz que é nossa missão praticar boas obras. Mas o que seriam boas obras? Nos dias de hoje, como nós poderíamos praticar boas obras? Considere por um momento o seguinte, nós estamos vivendo um momento de profunda crise. Eu escuto de vocês pessoas que perderam até 80% da sua renda. Nós estamos passando por situações economicamente desafiadoras. Mas pense por um momento, enquanto nós enfrentamos essas dificuldades, nós ainda temos tempo e condições de investir nosso tempo assistindo Netflix, não é verdade? Nós podemos assistir, quem sabe, o Amazon Prime, nós temos as nossas séries. Talvez você tenha sua internet em casa. Talvez você não esteja visitando os restaurantes que você gostaria, mas você tem comida na sua casa. Mas você já parou para pensar que para algumas pessoas esse momento de distanciamento social e de não poder trabalhar significa que existem pessoas perto de nós que não têm água potável para beber, que não têm comida para comer? Será que nós que temos o amor de Deus, será que nós que fomos alcançados por esse amor, será que nós conseguimos ficar inertes para a realidade do profundo sofrimento das pessoas que nós temos ao nosso redor? Pense por um momento, e se nós pudéssemos de alguma forma atender, quem sabe, crianças que hoje precisam do nosso cuidado, quem sabe pessoas em situação de risco que precisam da nossa ajuda, será que nós não podemos como comunidade nos unir e ajudar essas pessoas? Será que nós não podemos, como comunidade, juntos, realizar boas obras de alcançar pessoas que hoje estão sofrendo profundamente? Será que nós não podemos fazer mais? Será que essa graça que nos ensina um novo modo de viver não vai nos levar a realizar boas obras para aqueles que precisam? Será que eu e você não podemos fazer mais? Eu tenho certeza que nós podemos fazer mais. E eu tenho certeza que nós podemos proclamar esse Evangelho. Eu tenho certeza que nós podemos manifestar essa transformação social. Jesus Cristo espera de nós uma vida cheia de boas obras. Como é que eu e você vamos fazer isso? Mas não é somente isso que nós aprendemos. Nós aprendemos também que Ele espera que nós inspiremos, que a gente venha inspirar transformação cultural onde nós estamos. Se você abrir sua Bíblia em Mateus, capítulo 5, versículos 14 em diante, nós vamos ler esse versículo que eu acabei de citar para vocês. É o versículo no qual Jesus Cristo diz o seguinte, Mateus, capítulo 5, versículos 14 em diante, ele diz: vocês são a luz do mundo, não se esconde uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeeira para colocar debaixo do alqueire, mas no velador onde ilumina todos os que se encontram na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam suas boas obras e glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus. Essa é a nossa identidade. Nós fomos chamados para ser luz nesse mundo. Nós vemos aqui a nossa função, nós não fomos feitos para ficarmos escondidos debaixo do sofá, mas nós precisamos iluminar a luz de Deus nesse mundo em trevas. E nós precisamos fazer a luz de Cristo brilhar diante dos homens para que as pessoas vejam as nossas boas obras.
Mas o objetivo não é que elas vejam as nossas boas obras. Nós não gostaríamos que as pessoas olhassem para nós e dissessem: veja só que grupo de pessoas bondosas, olha só como elas são caridosas, observe como elas têm amor por outras pessoas. Não é isso que nós queremos. Nós queremos que a luz de Cristo brilhe através das nossas boas obras, para que as pessoas vejam Deus nas nossas vidas. Nosso grande objetivo é ter um modo de vida tão diferente, um modo de vida que é tão distinto, que é tão marcado por esse amor sacrificial de Cristo Jesus, que o nosso modo de viver seja um modo diferente, seja um modo marcado pelos valores de Cristo Jesus, para que quando as pessoas olharem as nossas boas obras, elas não olhem, elas não vejam a nossa bondade, elas não vejam o fato de que nós somos melhores ou elevados, porque nós não somos, mas que eles vejam o Deus que nós afirmamos ter, que eles vejam o Deus que nós proferimos seguir. É isso que nós queremos, é isso que nós buscamos. O Evangelho, ele é a nossa mensagem e nós vamos proclamar. O Evangelho nos ensina um novo modo de vida e nós vamos viver de acordo com o Evangelho. Mas o Evangelho também nos ensina a encarnar um novo conjunto de valores e nós vamos fazer isso juntos. Imagine, nessa semana, você tendo o privilégio de usar as suas mídias sociais para contar sua história. As pessoas podem não gostar da igreja, as pessoas podem não gostar da Bíblia, mas ninguém se opõe a uma boa história, não é verdade? Imagina se eles ouvissem a tua história de transformação. Imagina se eles ouvissem a tua transformação. Mas nós podemos fazer mais. Imagina se nós pudéssemos nos envolver com instituições, quem sabe com outra organização que possa nos ajudar a atender pessoas que hoje passam dificuldades. Mas imagina, por fim, que você possa levar os valores de Cristo Jesus para o teu trabalho. Imagina que você leve para o teu ambiente de relacionamento um novo modo de vida, novos valores, que não sejam marcados pela murmuração, pelas dificuldades, que não seja marcado pelas reclamações sobre o que acontece no mundo político, mas fosse marcado por um genuíno amor de Cristo Jesus, que quer ver transformações acontecendo através das nossas vidas. Nós podemos fazer isso, nós podemos fazer mais e nós precisamos fazer isso juntos. A missão de inspirar transformação pelo Evangelho continua a mesma e nós queremos proclamar esse Evangelho, nós queremos viver esse Evangelho e nós queremos encarnar os valores desse Evangelho como comunidade, juntos, lado a lado, andando no meio do caos que nós estamos vendo ao nosso redor. Nós fomos chamados para isso e é isso que nós vamos fazer. Vamos orar? Deus, nós agradecemos a grandeza e a clareza da Tua Palavra, Senhor. À medida que nós a estudamos, nós somos confrontados com verdades que confrontam o nosso coração e que nos mostram, Senhor, que nós podemos fazer mais pelo Senhor, pelo Reino, em prol do Teu Evangelho, Senhor. Nos estimula nessa semana a viver de acordo com o Teu Evangelho, a proclamá-lo, Senhor, a encarnar os valores que o Senhor nos ensina através dele. E, por favor, Senhor, nos ajuda a viver como comunidade, uma comunidade que proclama o Teu nome e que vive nesse mundo, Senhor, que invade essa cidade com o Teu amor e que invade, Senhor, os nossos relacionamentos com a Tua graça. Por favor, Senhor, usa a nossa comunidade, usa, Senhor, cada um de nós para o bem do Teu reino. É isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém.